Bom dia, gente. Bom dia a todos aqui, pessoal que está também vendo pela transmissão online. Meu nome é Fernando Nogueira e a gente vai começar hoje, se não me engano, a 4ª edição do Diálogos Smith, esse espaço que a gente tem para, enfim, trazer inovação, conversa com a academia, conversa com outras pessoas de fora da secretaria, até de fora da prefeitura. E para fazer a abertura, então, eu queria dar umas palavras iniciais do secretário Daniel Annemberg. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer primeiro o MobLab, de ceder aqui o espaço para a gente fazer essa conversa. Agradecer ao Fernando e a Carminha, que são os nossos palestrantes de hoje, e dizer que eu fico sempre muito feliz de estar num espaço como esse e discutindo temas que são importantes para a cidade e para a nossa secretaria. Eu acho fundamental que a gente tenha diálogos como esse. Uma das coisas que eu mais prezo é o diálogo com a sociedade, com as instituições, com as universidades, e ouvir críticas, ouvir sugestões, pensar junto. Nós temos recebido, a gente estava falando agora há pouco com o Jorge, ideias as mais variadas de inovação, desde mobilidade a vácuo, Jorge, que a gente estava conversando, que nos apresentaram uma proposta fantástica, até viagens galácticas, que também teve outro dia que uma pessoa falou, olha, o Brasil vai em 2020 mandar uma viagem para a Lua, a Secretaria de Inovação e Tecnologia, que faz inovação, pode estar junto com a gente nessa questão. Então vocês veem que inovação pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo tempo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre inovação organizacional, que é fundamental, mas é muito importante a gente também focar, a gente está muito claro aonde a gente quer chegar e está discutindo com todos vocês. Por isso que eu agradeço muito aí a presença dos professores e o Fernando, que está super organizando aqui os diálogos, e vamos continuar. Se vocês tiverem outras sugestões de pessoas, de debates, de temas, a gente está super aberto para sempre estar dialogando e discutindo temas como esse que eu falei, e outros são importantes para a cidade. Então eu agradeço muito a presença de vocês, quem está nos ouvindo aí ao vivo e a cores, à distância, estamos fazendo um programa ao vivo, é bom, mas é importantíssimo. E eu passo a palavra ao Fernando para dar continuidade, e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Daniel. Então, a gente vai começar com o Fernando, e a ideia hoje, em geral, inovação, até o nome da secretaria já diz isso, inovação e tecnologia. A gente sempre tende a pensar muito em inovação, só uma coisa digital, enfim, cidades inteligentes, cidades conectadas, etc. Mas a gente sabe que inovação é muito mais do que isso também. Então hoje a gente quis trazer esses outros olhares para a inovação, seja por mudança, questão organizacional, e também a segunda conversa com a Carminha, que ela vai trazer algumas experiências de vários prêmios de inovação municipais que existem no país. Tá bom? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Fernando fazer a sua palestra. Muito bem. Aqui tá bom para a câmera, Fernando? Tá, Pode mexer aqui. Legal. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos, Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Fernando, Mariana, secretário Daniel, rever ex-alunos, Ediane, Bruno, Rafael, encontrar amigos e colegas. Bom, então vamos bater o nosso papo aqui sobre mudança organizacional no setor público pela inovação incremental da burocracia. Eu fiz uma apresentação baseada em 4 grandes pontos. Afinal, o que é inovação na gestão pública? Essa discussão que o Fernando adiantava, muitas vezes a inovação ela tem múltiplas interpretações, é um conceito um quanto tanto polissêmico, então as pessoas associam a muitas coisas, mas tem uma associação imediata muitas vezes com a questão das tecnologias, das TICs, das tecnologias de informação e comunicação na atualidade. Como que a gente enxerga isso de forma mais ampla? Associar isso com a gestão da mudança no setor público, entender quais são as grandes áreas de inovação, E aí, dentro dessa discussão de mudança, a gente quer dar foco às mudanças organizacionais, mudanças que ocorrem em termos de estruturas, de processos, dentro das organizações. A Carminha que vai explorar muito os prêmios, mas eu só quero antes falar um pouquinho então dos bancos de dados que nós temos no Brasil,
Porque muitas vezes essas inovações ocorrem, mas elas ficam abaixo do radar político e midiático, ninguém vê. E muitas vezes uma forma de reconhecer essas inovações são os prêmios, né? E nós temos hoje no Brasil mais de uma centena de prêmios na gestão pública brasileira, nas mais diversas áreas, desde prêmios governamentais até prêmios setoriais na saúde, na educação, na assistência, né? E diante dessas reflexões, que são reflexões mais práticas do que teóricas, gente, a gente vem participando, e algumas vezes até junto com a Carminha, de muitos prêmios, né? Pelo menos desde 2007, 2008, participei de ciclos de premiação, participei na ENAP, na Fundap, no Prêmio Mário Covas, né? Participei no Sebrae, no Prêmio Prefeito Empreendedor, olhando para as experiências desses prêmios, entre outros. Agora a gente está, junto com a Escola do Parlamento de São Paulo, né? Na gestão do Humberto Dantas, junto com a OAB, fazendo um prêmio para o Legislativo, as boas práticas do Legislativo, né, que o Legislativo muitas vezes não é observado, né, é visto apenas como uma casa política, e as pessoas muitas vezes não sabem o que ocorrem ali, né, de inovações incrementais. Aí uma proposta no final de um modelinho, né, um framework, uma lente analítica para a gente olhar a inovação na gestão e nas políticas públicas. Tá? Muito bem. Primeira questão, né? Do ponto de vista de senso comum, qual que é o nosso imaginário sobre inovação na gestão pública? Né? Se nós saíssemos daqui, claro que aqui nós estamos numa plateia, né, de espertos, especialistas que trabalham na gestão pública, mas se nós descermos a escada e formos ali conversar com um cidadão comum e perguntarmos, e aí, o que você acha de inovação na gestão pública? Né? A primeira resposta que a gente vai ter muitas vezes, as pessoas vão dizer, mas existe inovação na gestão pública? Né? Já tem uma certa pré-concepção, né, de imobilismo, de uma gestão pública estática, estanque, né, pouco aberta à inovação. Essa é um pouco a apreensão do senso comum. Né? E quando você fala que existe, as pessoas vão dizer, mas onde que existe inovação? Me mostra. Né? Esse é o primeiro impacto. E muitas vezes até funcionários públicos, né, que acabam reproduzindo esse tipo de visão. E essa é uma visão muito trabalhada do ponto de vista dos meios de comunicação. Se nós pararmos para pensar, os meios de comunicação no Brasil, eles tratam muito o setor público apenas pela ótica dos problemas, né? E não pela ótica da solução. E muitas vezes acaba apresentando o setor público como a antítese da eficiência, como se o setor privado fosse o grande polo de eficiência, né? O setor público fosse um polo de ineficiência, cheio de mazelas, né? E essa é a interpretação que a sociedade em geral, e muitas vezes até pessoas que estão na máquina pública acabam tendo. Né? Bom, quando você começa a apontar algumas inovações e você responde falando às vezes de grandes inovações, são as inovações mais disruptivas, as pessoas já começam a dizer, mas isso aí são os benchmarkings, né? As grandes práticas referenciadas, né? Tudo bem, nós temos sim as inovações disruptivas e que acabam criando referências para o setor público, né, que depois de um tempo acabam sendo até disseminadas. Mas também não são apenas essas inovações. Né? Então aqui o que eu quero chamar a atenção é mais para as inovações incrementais, que no setor público a gente acaba associando muito ao processo de melhoria contínua. Tá? Então vamos discutir um pouco a inovação com base em processos graduais de mudanças. Vamos lá. Então nós temos, eu sempre digo isso, né? E aí a gente diz isso muito na universidade, conversando com os nossos alunos, Fernando também professor da GV, Carminha, entre outros que têm experiência no contato, não só na universidade, mas em treinamento, em capacitação de funcionários públicos, né? A necessidade de nós desfazermos esse senso comum. Né? Existe uma certa interpretação, né, que a gestão pública é como se fosse um mundo de instituições disfuncionais, né, destinadas a permitir que pessoas imperfeitas, nós, né, usem procedimentos falhos para lidar com problemas que muitas vezes parecem insolúveis. Né, e dentro desta interpretação, acaba tendo essa ideia do imobilismo, né, do setor público, uma certa capacidade, uma baixa capacidade de resposta aos problemas atuais. Bom, para a gente desfazer um pouquinho esse senso comum, né, a gente começa a ter uma outra forma de olhar para as mudanças no setor público. Então eu gostaria inicialmente de fazer aqui com vocês alguns apontamentos conceituais sobre a inovação no setor público. Primeiro apontamento, muito simples, todo mundo sabe, se nós pegarmos a literatura sobre inovação,
né? E essa literatura nasce, sobretudo, a partir dos anos 60 e dentro da iniciativa privada, olhando para as experiências na iniciativa privada, você tem aquela grande distinção entre a inovação disruptiva, ou mais a inovação radical, versus a chamada inovação incremental, né? Mas o conceito no setor público ele tem que ser bastante distinto do setor privado, né? Muitas vezes não dá para simplesmente pegar aquele conceito e trazer para dentro do setor público, né? O setor público não é único, muitas vezes ele não é competitivo, dependendo da área, né? Ele é muito complexo, ele é heterogêneo, né? Não dá para fazer esse tipo de comparação. Então, no setor privado, geralmente as pessoas olham muito para as inovações radicais, do ponto de vista de novos paradigmas, as best practices e assim por diante. Já no setor público, a tendência é nós olharmos para a inovação a partir dos processos de melhoria contínua, né? Claro que nós temos novos paradigmas, best practices são disseminados, mas nós temos que olhar muito para esses processos de melhoria contínua. Essa vai ser a minha ideia que eu vou desenvolver na sequência, né? Podem ocorrer no nível macro-governamental, ou seja, eu estou pensando no governo como um todo, a Prefeitura Municipal de São Paulo, mas dentro da Prefeitura, em vez de olhar o governo como um todo, eu posso estar olhando para uma pequena organização dentro da Secretaria de Saúde ou para uma determinada área dentro de uma subprefeitura, né? Isso é muito importante, né? Posso pensar isso aplicado à gestão pública, em termos de atividade meio, né? Mas posso pensar isso na ponta também, aplicado às políticas públicas, em termos de atividade fim, né? E só que no nível organizacional ela é muito mais factível. Num governo você tem muito mais atores, é difícil você conseguir convencer a todos, dialogar, articular. Dentro de uma organização, às vezes você tem ali uma equipe de trabalho com uma pessoa que consegue pactuar resultados dentro de uma figura de liderança, então fica muito mais fácil essa inovação no nível organizacional do que macro-governamental, né? Tem dois pontos que eu gostaria de destacar, né? Muito dessas inovações hoje, como processos de melhoria contínua, estão diretamente relacionadas à adoção de princípios da gestão pública contemporânea, que eu vou falar na sequência. Quais são esses princípios, né? Em parte a gente está discutindo gestão por resultados, foco no cidadão, transparência, participação, os chamados princípios pós-burocráticos, né? Que vão para além daqueles princípios que nós conhecemos no dia a dia do setor público, que são mais burocráticos, da legalidade, da eficiência e assim por diante, né? Tem um caminho único para isso? Não, né? Você tem uma pluralidade institucional de instrumento que não tem um único e melhor caminho. Pelo contrário, né? Muitas vezes essas inovações seguem caminhos distintos e muitas vezes são experimentalismos que acabam surgindo e que dependem do contexto da própria organização. Então não tem uma receita de bolo, um programa de 7 passos, e os prêmios de inovação no Brasil acabam mostrando muito isso, né? O contexto, o território, as circunstâncias importam, né? Bom, isso é mais um apanhado de conceitos introdutórios, gente, para nós começarmos a nossa discussão. Então eu quero, na sequência, fazer inicialmente uma distinção entre os processos de mudança no setor público, discutindo com vocês a diferença entre reformas e inovação, né? E depois eu quero associar esses processos de mudança com os princípios da gestão pública contemporânea. Vamos lá. Quando nós pensamos a gestão da mudança no setor público, veja, a palavra reforma é muito utilizada, né? A palavra reforma ela é recorrente, né? No século XX, né? E até no momento atual a gente está debatendo, todas as pessoas falam em reforma, né? Reforma política, da Previdência, trabalhista e assim por diante. A reforma que vocês quiserem, administrativa, né? Bom, nesse sentido, o que a gente está discutindo quando se fala de reformas, né? Grandes processos de mudança, né, que embora estejam muito presentes no discurso, só ocorrem de tempos em tempos, elas não ocorrem a todo momento, como as pessoas acham que ocorre, é que às vezes a presença do discurso de reforma dá uma impressão que aquilo está acontecendo a todo momento, mas a efetivação de uma reforma é uma coisa que só ocorre de tempos em tempos. Podemos dar um exemplo. Se nós pensarmos reforma administrativa profunda no Brasil em nível federal, nós tivemos 3 no século XX, né? 36, 67, com o Decreto-Lei 200 e 95. Não tivemos mais do que isso.
O resto foram mini-reformas que não dá nem para chamar de reforma enquanto mudança, né? Então elas ocorrem de tempos em tempos, geralmente são processos decisórios, né, de cima para baixo, que necessitam de grandes coalizões reformistas, né, baseadas, né, aqui usando de um termo do John Kingdon, no modelo dele, né, de agenda de políticas públicas, em determinadas janelas de oportunidade, né, onde você tem ali uma convergência entre o fluxo de problema, o fluxo de solução, né, e alguém, né, ou um grupo, ou um empreendedor levando aquela agenda adiante, né, que não é fácil porque acaba envolvendo mudanças e ajustes em leis, em marcos legais, que tem todo um processo legislativo, né, para ser consubstanciado, né. Tem sempre um empreendedor político, né, que pode ser individual ou coletivo, né, alguém que está ali empurrando, ajudando a formar aquela agenda, né, ou numa perspectiva mais organizacional, quando a gente sai das grandes questões políticas, você olha para dentro de uma organização, tem sempre um dirigente público forte. O dirigente público é aquela pessoa que faz muito bem o papel técnico-político de estar negociando com a base política, né, com o topo da política e trazendo aquilo para dentro da burocracia. Então, posso aqui dar 2 exemplos, rapidamente, né. Posso pegar o Plano Real, né, uma coisa que já tem aí 20 anos, voltamos lá, é como que ali você tem 10 anos de hiperinflação no Brasil, com sucessivos planos de combate à inflação, né, e numa determinada circunstância, pós uma abertura econômica comercial, você tem ali uma janela de oportunidades que faz uma solução pensada em 84, que o Plano Real é uma solução de 84, é o Plano Larida, né, do André Lara Rezende, do Pércio Arida, num diagnóstico da inflação inicial, né? E dentro de determinadas circunstâncias econômicas e políticas que começam a se formar a partir dos anos 90, a forma em que aquilo, num governo de grande coalizão, que é o governo Itamar, você cria circunstâncias para aquilo sair do papel, com articulação para além de governo, com instituições financeiras e assim por diante. Esse é um exemplo de uma reforma dentro desse pressuposto. Quando eu trago isso para dentro de uma organização, eu não preciso ir muito longe, eu posso pegar o exemplo do Daniel mesmo, né, no caso do Poupa Tempo, ou mais recentemente no caso da modernização do Detran, né. A gente pode tratar isso numa perspectiva, sim, de reforma empoderada politicamente, o Daniel fazendo esse papel, né, de dirigente público na negociação entre o apoio político, o empoderamento político e a construção disso para dentro da organização, a forma que aquilo vai sendo articulado, né, junto com equipes que vão sendo formadas para darem vazão àquele processo de mudança organizacional. Então, os 2 casos, né, se a gente for estudar a fundo o caso do Poupa Tempo em São Paulo e mais recentemente da modernização do Detran, que inclusive foi até objeto de dissertação de um aluno nosso, lá orientado pelo Martin Jaio, né, o Rodrigues, lembra o nome dele, Bruno? O Denis Rodrigues, né, a gente consegue observar um pouco, né, essas características nesse processo de mudança organizacional pelas reformas, né. Já quando a gente fala da inovação, é uma perspectiva diferente, né. O que a gente olha, né? Em primeiro lugar, as inovações não ocorrem de tempos em tempos, elas são contínuas e espontâneas. Nesse exato momento, dentro dessa perspectiva conceitual, está ocorrendo diversas inovações dentro da Prefeitura de São Paulo, né, nas suas mais diversas áreas, nos seus mais diversos setores. E aqui eu não estou preocupado em discutir, neste momento, qual é a magnitude, o impacto dessa inovação. Estou dizendo, estão ocorrendo inovações enquanto processos de melhoria contínua, né? São mudanças, geralmente, de baixo para cima, né, que estão baseadas em experiências difusas. Essas experiências são levadas adiante por equipes de trabalho que são formadas, né, e geralmente ali tem uma presença de uma ou mais pessoas da própria burocracia que estão levando adiante esses processos de trabalho, né. Apoia-se muitas vezes em práticas informais. O que eu estou dizendo? A burocracia, ou seja, esses gestores, eles começam a
caminhar dentro dos arranjos, né, organizacionais, as estruturas legais, e eles encontram alguma forma de agir discricionariamente, para o bem. Né? Como? Considerando, né, as rigidezes das leis, né, das estruturas organizacionais, você vai gerando processos gradativos de mudanças, né, que são informais, num primeiro momento. Né? Mudanças mais pontuais, locais, no âmbito de uma área de trabalho, no âmbito de uma organização, né, e que dependem fortemente do corpo burocrático. Né? Independente se a gente está falando aqui da burocracia permanente, né, funcionários que são concursados, ou da burocracia temporária, pessoas que ocupam os cargos de livre provimento, né, ou mesmo equipes conjuntas, né, entre funcionários temporários e a burocracia permanente. E aqui tem um papel muito forte da chamada burocracia de médio escalão, né, que são as pessoas que ocupam cargos gerenciais, né, então estão ali tentando mudar processos gerenciais, e também, muitas vezes, da própria burocracia operacional, e olhando para a burocracia operacional, aquela que está em contato direto com o cidadão, né, a chamada burocracia do nível da rua. Que são aquelas mudanças que estão ocorrendo lá na ponta, na prestação do serviço público. Então, às vezes você tem uma pergunta interessante. Qual é hoje a melhor praça de atendimento na subprefeitura de São Paulo? Certamente, quem conhece o tema consegue responder isso. Né? Mas essa é geralmente você tem algumas práticas em alguns lugares muito distantes que não são tão conhecidas. E isso é propiciado por 3, 4 pessoas que lá trabalham, né, que estão muito lá embaixo na base organizacional e que ninguém dá importância para aquilo. É difícil parar para olhar para aquilo. E nesse sentido nós estamos considerando esses processos como processos de inovação. Né? Então esse é o conceito, né, que a gente traz de inovação com uma perspectiva diferente dos processos de reformas. Muito bem. Um segundo ponto que eu chamei a atenção é que esses processos de mudança hoje, eles vão muito na direção da incorporação dos princípios da gestão pública contemporânea. Né? E quando a gente trabalha com esses princípios da gestão pública contemporânea, nós estamos falando o quê? Da adoção em termos de calibragem de fundamentos de gestão pública que começam a serem refletidos, né, juntamente com os fundamentos constitucionais. Então a gente começa a sair do pensamento puro, né, dos fundamentos constitucionais, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, para pensar esses fundamentos de forma mais substantiva, né, calibrando isso com os fundamentos de gestão pública. Por exemplo, você pega o debate sobre eficiência. Tudo bem, um princípio constitucional, né, está lá desde a emenda constitucional 19, 98. Traz esse debate para os dias atuais. Num período de crise econômico-financeira, ele fica muito restrito simplesmente a um debate de corte de custo, que é um debate importante. Né? Mas quando você vai numa perspectiva mais ampla de fundamentos da gestão pública, você começa a debater eficiência numa lógica mais ampla da gestão por resultados. Né? Você está pensando a questão da qualidade do gasto, você está pensando a questão do resultado final, né, em termos daquilo que está sendo entregue ao cidadão. Né? Você está pensando, para além disso, se os problemas estão efetivamente sendo resolvidos. Né? Então você traz uma nova lógica de pensar, para além da lógica mais burocrática ou mais jurídica simplesmente. Né? E o que eu quero dizer é o seguinte: de alguma maneira, se a gente parar para pensar, enquanto cidadãos, não enquanto funcionários públicos, quais são os serviços ou as políticas públicas que nós conceituamos como muito boas ou que nós admiramos, certamente se eu passasse o microfone agora para vocês e pedisse, olha, citem um exemplo, ao justificar esse exemplo, certamente vocês estariam mobilizando pelo menos um desses fundamentos. Ó, isso aqui é muito bom, hein? Ah, mas por quê? Para explicar por que aquele serviço é muito bom, aquela política é muito boa, vocês estariam mobilizando pelo menos um desses fundamentos de gestão pública. Né? Não necessariamente usando esses termos, mas ao argumentarem, nós íamos conseguir relacionar. Né?
tem a ver com processos de modernização da gestão, né? Tem a ver com processos de foco no cidadão, muitas vezes também tem a ver com processos de ampliação de direitos, né? No sentido de equidade, por exemplo. Tem a ver também com processo de valorização de gestão de pessoas do ponto de vista mais informal ou num avanço mais gerencial, né? Tem a ver com processos de controle, transparência e participação social, ou mesmo de forma mais ampla em termos de gestão por resultados, né? Esse é um processo contínuo, né? Isso ocorre em parte por pressões da sociedade, né? Diante do processo democrático, a própria sociedade vai conhecendo seus direitos e vai lutando, né? Se a gente parar para pensar, a gente teve um esforço muito forte pós-Constituição de 88 no sentido de ampliação do acesso, né? E o debate nos últimos 10 anos é muito forte agora em termos de melhoria do padrão de qualidade, né? Isso do ponto de vista do controle social, olhando para a prestação do serviço público. Mas tem a ver também com o processo de competição político-eleitoral, né? Dentro das democracias, as pessoas estão competindo, elas precisam aportar resultados a partir daquilo que foi pactuado com a sociedade no período eleitoral. Então tem vários fatores que vão se juntando e vão contribuindo para que essas mudanças vão ocorrendo, né? E nós chamamos então da incorporação gradativa desses fundamentos de gestão pública no dia a dia dos serviços públicos e das políticas públicas de processo de inovação. Muito bem, né? Bom, feito essa demarcação, né, conceitual, a diferença entre reforma e inovação, e a inovação a partir dos princípios da gestão pública contemporânea, uma coisa importante também é a gente olhar para esse aspecto aqui, né, que eu, de uma forma geral, de forma mais solta, eu já disse, mas eu gostaria de reafirmar, né? Primeiro, inovação ocorre abaixo do radar político, né, e midiático, né? Então ela está muito distante, às vezes, daquilo que os grupos políticos principais conseguem observar. E aí ela, muitas vezes, não ganha importância, né? Esse tipo de inovação que eu estou colocando. Então ela está muito distante. Como exemplo que eu dei, que podem ter meia dúzia de funcionários revolucionando uma praça de atendimento da prefeitura, e muitas vezes você não tem o prefeito sabendo disso, né? Às vezes o secretário sabe, mas essas coisas vão ficando. E como que a gente pode reconhecer aquilo, tornar aquilo um exemplo e começar a disseminar, né? Esse é um primeiro ponto. E ela também ocorre abaixo do radar midiático. Como a gente sabe, a imprensa, né, trata o setor público muito pela ótica do problema, ninguém está olhando para essas pequenas soluções, né, ou essas pequenas boas práticas pontuais e localizadas que estão ocorrendo aqui e acolá, né? Então isso aqui também ocorre muito, né? Nós sequer, fazendo aquelas brincadeiras, sequer nós temos no setor público aquelas revistas, né, como tem na área de negócios, né, que ficam cultuando as grandes celebridades, né? Na área de negócios, você abre lá uma revista, tem lá o cara, aquela foto bonita, segurando o queixo, olhando para o horizonte, né, e escrito, o cara que revolucionou a organização A, B e C, né? No setor público, quando você olha, você não tem isso, olhando sobretudo para a burocracia média e para o pessoal que está lá na ponta. Ninguém está olhando para esse pessoal, né? Então, bom, essa inovação ocorre, né? Ela respeita de fato os ditames legais, mas ela é discricionária, a pessoa está encontrando os espaços ali para atuar, né, dentro das regras que são muitas vezes apertadas e que inclusive inibem o processo de inovação. As pessoas, né, dentro dessas regras e uma vez que elas estão na rotina, elas preferem seguir aquele comportamento tradicional, né? Ah, sempre foi assim, vamos continuar fazendo, mas mesmo assim tem um espaço para inovação, né? Ela ocorre também articulando os interesses políticos, né? Só que aí os interesses da micropolítica também estão muito distantes, né, do radar político, são os interesses políticos no âmbito da própria área ou da própria organização, e para ela ocorrer tem que ter articulação entre as pessoas que ali trabalham, né? E é um aperfeiçoamento incremental, né? Então, nesse sentido, a definição de inovação para nós, né, no setor público, tomando essa inovação incremental,
é como mudanças graduais, né, em relação às características presentes na gestão pública em determinada organização, política ou governo, né, com potencial ou de melhoria qualitativa ou quantitativa e capacidade de ser disseminada. Veja, é um conceito relativamente simples que tem 3 aspectos, né? Uma mudança gradual, abaixo do radar político e midiático, né? E que mudou as características daquilo em relação ao que era até então, né? Promovendo uma melhoria qualitativa ou quantitativa. E, ao mesmo tempo, aquilo tem alguma capacidade de ser disseminado olhando para experiências, né, correlatas. Esse é o conceito que a gente acaba trabalhando. E, nesse sentido, se a gente parar para pensar, são o quê, gente? Pequenas ideias que, no âmbito daquela organização, trazem grandes mudanças, né? Só que, às vezes, essas mudanças não são devidamente reconhecidas. Até porque a gente não tem tempo para olhar para tudo no setor público. Imaginem vocês, como uma cidade de São Paulo, né, com a quantidade de funcionários públicos, de organizações e repartições, né, que estão, nesse momento, trabalhando. Não dá para parar e fazer isso. Até dá um observatório aqui a colar, mas mesmo assim é difícil. Então, uma forma, às vezes, mais fácil de reconhecer essas mudanças é a partir dos prêmios de inovação, né? E foi pensando nisso que começam a surgir os primeiros prêmios de inovação no Brasil, na gestão pública, ali a partir do início dos anos 90, né? Nós já tínhamos prêmios de inovação, não necessariamente com esse nome, né? No início dos anos 90, os prêmios chamavam muito prêmios de qualidade e produtividade, porque era o debate da época, né? O grande movimento da qualidade e produtividade, né, que demarcou o setor público, mas também o setor privado. Depois a palavra inovação vai entrando gradativamente, né, no vocabulário, vai tendo esse tipo de compreensão, e a partir desse tipo de compreensão, né, vão se moldando prêmios, né? E os primeiros prêmios que a gente pode citar, aqui eu trago 2, né? O governo federal em 95, né, juntando o MARI, né, o recém-criado Ministério da Administração e Reforma do Estado, com o ministro Bresser, e a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, naquele momento presidida pela professora Regina Pacheco, também da Fundação Getúlio Vargas, né, entendendo a necessidade de reconhecer as mudanças que ocorreriam no governo em termos da adoção dos princípios da reforma gerencial. Então, eles pegaram, naquele momento estava sendo feita uma grande reforma administrativa, eles sabiam que essa reforma administrativa ia ter uma disseminação desigual, que não ia ser possível o governo ficar enxergando tudo. E como enxergar essas mudanças e, ao mesmo tempo, incentivar e reconhecer aquilo que a burocracia lá na ponta estava trabalhando, né? Então, esse prêmio foi pensado, né, e é um prêmio até hoje ininterrupto, né? Foi mudando o nome, né? No início tinha associação com o Hélio Beltrão, né? Prêmio Hélio Beltrão, até pela ideia da desburocratização, que também era muito forte, né? Depois o nome vai sendo adaptado. Ele tem um banco de dados riquíssimos, né? Inclusive o próprio banco de dados deu origem até questões acadêmicas, de casoteca, entre outras coisas, mas que você entra lá e você consegue dizer, olha, dentro dos Correios houve essa mudança que foi muito importante do ponto de vista de gestão de pessoas, que depois outras organizações da administração indireta começaram a adotar. Dentro do Banco Central houve a adoção, né, eu falo mais da área de RH que eu conheço mais, houve a adoção, né, de um dos primeiros modelos de gestão por competências do ponto de vista de alocação de funcionário público, considerando, né, o concurso público, que depois outras organizações começaram a adotar, e assim por diante. Então, é um exemplo, né, de um prêmio que tem diversas áreas, né, atendimento ao cidadão, gestão de recursos humanos, monitoramento e avaliação de políticas, entre outros, né, e que é um prêmio ininterrupto. E que valoriza quem? Exatamente o trabalho da burocracia, né, naquele nível de médio escalão, e também da burocracia do nível da rua, de coisas que vão sendo feitas e mudando, né, as práticas organizacionais. Enquanto isso, né, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo,
começava a ser costurado um outro prêmio, né, juntando a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Ford e o BNDES, né, por iniciativa da professora Marta Fará e do professor Peter Spink e de outros pesquisadores, né. Eles começaram a pensar que também havia um processo muito forte de mudança em nível subnacional no Brasil, ou seja, estados e municípios. E aí o grande argumento qual era? A Constituição de 88 trazia para os municípios uma forte pressão em termos de atuação em novas áreas, né? O município tinha se tornado um ente na federação e eles queriam saber como que os municípios no Brasil estavam respondendo a essas novas pressões, ao controle social, as pessoas que batiam na porta do prefeito e assim por diante. E montaram esse prêmio, que ele tinha uma questão, o prêmio queria identificar também mudanças que eram feitas não só pelo setor público, mas pelo setor público junto com a sociedade civil. Por quê? Porque eles acreditavam que as mudanças, juntamente com a sociedade civil, tinham uma capacidade maior de ter uma continuidade administrativa, porque aquilo ia acabar sendo empoderado pela sociedade, uma vez que a alternância de poder, né, ocorresse, aquilo não fosse descontinuado, né? A gente sabe que nos anos 90 a prática da descontinuidade administrativa era muito forte, que a minha experiência de muito tempo no CEPAM viu muito isso ocorrer, né? Então também um banco de dados riquíssimo, né, com mais de 8.000 experiências cadastradas, um banco de dados aberto, né, você pode cruzar informações entre estados, áreas. E quando você vai para esse banco de dados, você percebe o seguinte: a inovação não tem cor ideológica. Você tinha inovações em municípios administrados pelos mais diversos partidos políticos. A inovação não tem porte de município. Você tinha inovações em municípios de grande porte, inovações em nanomunicípios, né? A inovação não tem um tipo de área definida. Você tinha inovações nas mais diversas áreas de políticas públicas na gestão municipal, né? E já vou encaminhando para o final. O Prêmio Mário Covas aqui em São Paulo, né, começou ali em meados dos anos 2000, juntou a Secretaria de Gestão com a Fundap, né? Teve mais aí de 10 edições, nesse momento está descontinuado, né, com incertezas em relação à realização do prêmio neste ano, por uma questão de recurso, mas foi um prêmio importante também, né, no sentido de reconhecer essas boas práticas que ocorrem nas organizações públicas paulistas, né. Então você começa, vou dar um exemplo, pegar Polícia Militar, né, todo mundo dentro da Polícia Militar, ou a impressão da sociedade civil quando olha tem uma interpretação generalizante, que é tudo a mesma coisa, que é só um tipo de modelo, que é um modelo mais de repressão. Como que você enxerga onde ocorre policiamento comunitário dentro da Polícia Militar? Ali começaram a aparecer as primeiras experiências. Porque aquilo dentro de uma corporação mais tradicional não flui. É um trabalho de 3, 4 pessoas que acreditam, 3, 4 coronéis que saem um pouco da curva, começam a introduzir aquele tipo de ideia, aquilo vai chegando nos níveis menores, começa a ter implantação lá na ponta, né? Foi a partir do prêmio Mário Covas que essas experiências começaram a ser reconhecidas, né? Depois essas experiências, uma vez reconhecidas, elas começaram a ser legitimadas até por ONGs que trabalham como segurança pública. O Sodapaz foi lá, estudou, é isso mesmo, tá certo, é nessa direção, e assim por diante. Então, são esses prêmios que acabam dando vazão, né, a essas práticas que estão na ponta e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E tem muitos outros, tá, gente? Se a gente for fazer hoje um catálogo de prêmios no Brasil, nós chegamos a um pouco mais de uma centena. Tem alguns sensacionais. Você pega o prêmio do SUS, né? Pega o SUS, a capilaridade que o SUS tem no Brasil. Como que ele sabe que lá na ponta tem uma boa prática no município XYZ no interior da Paraíba? É só tendo um prêmio desse para aquela boa prática emergir, ou aparecer, né, ou se mostrar. Então nós também temos esses prêmios setoriais, né, na Justiça, o Prêmio Inovar, mais recentemente, assim por diante. Então tem uma série de prêmios e o grande objetivo é fazer essas inovações emergirem. Bem,
vou avançar aqui, só dizendo, por exemplo, você pega o Prêmio Gestão Pública e Cidadania, né? Eu lembro ainda, Fernando também, conterrâneo, fomos juntos lá, alunos no mestrado e doutorado, hoje professor, eu lembro até hoje, professor Amato, professor Peter, lá no 99, meu primeiro ano lá, Fernando, eles falando assim, né? Todo mundo querendo olhar para a União, eles falando, olha gente, os pequenos e médios municípios não têm apenas problemas, mas têm lições e aprendizados que nós precisamos ir lá, olhar e estudar aquilo, né? E que muitas vezes servem de referência e depois vão se tornar referência daquele município A ou B, acabarem sendo utilizadas para desenhar uma política nacional, né? Tá bom, estou fechando, Fernando. Ao mesmo tempo, né, você pega o concurso de inovação da ENAP, que eu acabei de demonstrar, você pega as categorias, né? As categorias que estão em voga no debate atual, né? Então, melhoria do atendimento ao cidadão, e muitas vezes a relação disso com desburocratização, né, com agilização, com simplificação, planejamento e gestão por resultados, melhoria na gestão de pessoas, ou seja, essas categorias estão diretamente relacionadas com aqueles princípios da gestão pública contemporânea que eu apresentei há pouco, né? E para a gente fechar, então, vou trazer duas coisas aqui. Primeiro, foi uma tentativa, né, dada essa experiência de quase 10 anos trabalhando com esses prêmios, de nós tentarmos olhar para esse tipo de conceito de inovação, né? A inovação gradual, a inovação incremental, né? Então, esse é o conceito que a gente está trazendo aqui hoje, né? A inovação nessa perspectiva do gradualismo, nas práticas organizacionais e muito relacionada à melhoria contínua, que pode ser, geralmente, a mobilização de um princípio, né? Pode ser desde um princípio pós-burocrático, como aqueles que nós acabamos de colocar, né? Orientação para resultado, foco no usuário, intersetorialidade, né? Que não é uma prática tão comum, é uma coisa que ainda a gente está tentando avançar no setor público. Ou pode ser também de um preceito de direito coletivo, né? Melhoria de desenvolvimento, do pluralismo, gestão da diversidade, sustentabilidade, qualidade de vida, inclusão social, né? Que acaba ocorrendo em quaisquer níveis, né? Posso pensar no nível dos territórios, dos governos, ou mesmo de uma determinada organização pública, né? Com dois tipos de aplicação. Para dentro das políticas públicas, né? E eu posso pensar isso desde uma perspectiva da melhoria da política de forma mais ampla, na regulação, nas diretrizes, dos planos, né? Você pegar assim, um plano, às vezes, é uma inovação quando você olha para as práticas daqueles planos numa perspectiva histórica. Por exemplo, na Constituição de 88 já estava lá dizendo que a gente tinha que ter um Plano Nacional de Educação. Foi esse o último Plano Nacional de Educação, um grande plano. Os outros, né, não foram. Então, isso de fato é porque houve uma participação da sociedade civil, houve uma costura, uma pactuação e assim por diante, né? Programas e projetos, né? A ideia aqui de você trabalhar a política do macro ao micro, dentro da ideia de 4Ps, né? Ou mesmo dentro da gestão pública, melhorias institucionais, nas estruturas, nos comportamentos, nos processos, né? E que acabam podendo ser avaliadas em que perspectiva? Uma perspectiva de melhoria qualitativa ou quantitativa, né? Então eu posso, dentro de duas dimensões, melhoria do desempenho ou da governança, né? Então eu posso olhar para um critério de eficiência, né? Olhando se houve melhoria de economicidade, ou de produtividade, ou de racionalização. Posso olhar por um critério de eficácia, se houve melhoria na qualidade do ponto de vista da satisfação do cidadão, se houve o alcance de metas ou determinados padrões que foram estipulados, se houve a cobertura necessária, né? Posso olhar, o que é mais difícil em termos de efetividade, impactos e efeitos, ou mesmo, numa forma mais simples, da efetivação do direito, né, da saída daquilo do papel para a prática, né, do acesso à cidadania, ou mesmo do ponto de vista também da equidade. Então esse é um mapa geral para a gente pensar essas melhorias, né, essas inovações incrementais que mobilizam um princípio nos territórios, governos e organizações, na gestão pública ou nas políticas públicas, podendo ser avaliadas pelo desempenho ou pela governança, né? E para a gente fechar então, gente, né?
são alguns pontos. Primeiro, né, quando a gente está discutindo isso, nós sempre estamos falando que o Estado e a burocracia é parte essencial da solução, né, então a parte essencial da solução dos nossos problemas está dentro, né, das nossas organizações, e cabe às nossas organizações e às nossas burocracias, né, e tem espaço para isso. Ao fim e ao cabo, a melhoria disso para o cidadão, né, a ação dos gestores públicos é fundamental, só que ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer essa ação, daí a importância dos prêmios de inovação, né. Sem os prêmios de inovação, no Brasil a gente não estaria falando disso hoje, porque isso não seria reconhecido. São esses prêmios que trouxeram isso à tona. Então é um fenômeno que é um reconhecimento empírico, né. A caixa de ferramentas é diversa, não tem um caminho único, não tem receita de bolo, né, é aplicável em todo tipo de organização do setor público, né, e gera mudança organizacional, sim, que eu acho que a Carminha vai deixar isso muito patente na apresentação dela, né, como que essas boas práticas, reconhecidas em muitos prêmios, geraram mudanças importantes no âmbito dessas organizações, tá bom? Então eu agradeço novamente o convite, né, peço desculpas por ter me alongado um pouco aí do tempo previsto, inicialmente de 30 minutos, né, e essa é um pouquinho da base aí conceitual sobre essa inovação gradual no setor público, tá bom? Valeu, moçada. Obrigado, Fernando. Eu queria pedir para vocês irem pensando nas perguntas, mas primeiro a gente vai ter a apresentação da Carminha e aí depois a gente abre os últimos minutos aí, algumas perguntas, tá bom? Então eu vou passar para Maria do Carmo Cruz, mas que todo mundo chama de Carminha, então a gente aproveitou a intimidade aqui. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, né? Eu sou hoje doutoranda, mas eu trabalhei 30 anos numa fundação, não sei se todo mundo conhece, que é a Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM, que era um órgão do governo do estado que trabalhava com municípios. Então eu vou falar sobre o olhar dos municípios, essa discussão toda, e participei de vários programas, vários com o Fernando, ou como avaliadora, ou como pesquisadora que vai a campo. E eu queria só a gente lembrar que o Brasil tem 5.576, acho que agora, ou um pouquinho mais, municípios, e que nem todos os municípios são São Paulo, né? Então e muita inovação, que nem o Fernando colocou, surgiram nesses pequenos municípios que a gente reproduziu, incorporou e hoje está discutindo nacionalmente programas que eram de ponta, lá na ponta, no município pequeno, hoje virou um programa nacional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Peraí, que eu sou meio ceguinha. É o espaço? Não. Então, como o Fernando falou, a gente... eu sou da administração pública, fiz graduação, mestrado na UGV, a gente fala tudo, olha e pensa, né? A gente está falando da era do conhecimento, aqui todo mundo está com o WhatsApp para chegar, para olhar, usa o Waze e assim por diante, né? A gente normalmente está falando sobre isso, discute o foco no cidadão, a busca de resultados, a questão da transparência, o controle social, a questão do governo único, o sistema integrado aqui, né? Estamos aqui falando num espaço de inovação tecnológica, muitas vezes, né? Mas falamos da questão da corresponsabilidade, falamos várias coisas que nem sempre isso está lá acontecendo na ponta, seja da prefeitura, lá na subprefeitura, seja no CRAS do Butantã, seja na Vila Matilde e assim por diante, né? E a gente queria discutir que os problemas eles são complexos, né? Mas que muitas vezes um pequeno insight de uma pessoa faz a pequena mudança e transforma essa realidade. A gente vai ver até aqui do espaço como isso muda aos poucos, né? Então, quando você fala por um servidor que está lá na ponta, lá na Secretaria de Saúde da Zona Leste, você fala, e aí? O que é inovação? Ele vai dizer, ai meu Deus, nada a gente pode, a lei de responsabilidade fiscal, eu não tenho dinheiro. Ele normalmente se vê atolado de um monte de serviço, né? E normalmente servidor, né? São poucos os que não trabalham, apesar da gente ter essa
visão que aparece na mídia de que o servidor não trabalha, mas são poucos os que não trabalham. A gente tem muita gente que trabalha e tudo mais. E ele fala da lei de responsabilidade fiscal, ele vai falar do gasto, ele vai falar da lei de licitação que não permite contratar, né? Várias vezes eu fiz um trabalho, eu dou aula agora, estou dando aula na pós da Escola do Parlamento, e eu fiz um trabalho com os alunos, e são todos servidores da Prefeitura de São Paulo, da Câmara de São Paulo, que são, a gente pensa, ou de câmaras da região ou prefeituras de São Paulo. Num primeiro momento, ninguém tinha, falava todo mundo, não, eu não faço nada. A hora que você começa a discutir, eles fazem coisas muito legais, né? Eu tenho um aluno que eu orientei agora, que ele percebeu que a Câmara de São Paulo é super inovadora. Ele é um analista de sistema, que trabalha com a questão lá na ponta de colocar o dado aberto no site da Câmara. Tá? Depois que ele começou a perceber que a Câmara era inovadora, ele resolveu estudar no trabalho dele de conclusão de que como é que todas as capitais do Brasil, ele estudou pedindo pela Lei de Acesso à Informação, que ele não sabia nem o que era. Pedindo pela Lei de Acesso à Informação, como é que as capitais, todos os governos estaduais e a Câmara e o Senado disponibilizavam a informação no JSON. Eu não sou nada da informática. JSON, aprendi um monte de coisa com ele, não sei o quê, da tecnologia XYZ. Ele percebeu que São Paulo só não era melhor do que a Câmara e o Senado na disponibilização do legislativo de dados abertos para o cidadão. Que ele não tinha noção disso até ele começar a perceber que a gente tem coisas bacanas. Aí o que ele aprendeu no trabalho, ele está incorporando no trabalho dele na Câmara, conseguiu convencer o chefe dele que dá para mudar, não custa muito, só tem ele mesmo e mais um que faz o sistema. Eles podem aprender e podem mudar. Então, a gente pode ter um outro olhar, que eu trouxe essa foto que eu acho super bonita, que é, peguei de uma amiga minha, de que a gente pode olhar o município, ou a secretaria, ou o órgão, o setor que a gente está, de um outro jeito. Eu podia olhar só uma coisa de areia, um monte de conchinhas, mas eu posso olhar também essas conchinhas e essa areia na praia de um outro jeito, que depende de como eu vou olhar essas questões, né? E os prêmios acabam tentando mostrar que santo de casa também faz milagre, né? Que a gente normalmente não acha isso. Mas eles acabam mostrando um pouco sobre essa questão, né? Então, como o Fernando falou, eu pus alguns prêmios, porque tem milhões de prêmios, né? Eu não fiz as contas, eu sei, o Fernando estuda isso, mas tem vários prêmios setoriais. Mas eu peguei alguns, porque eu acho que alguns acabam sendo significativos na lógica da gente pensar replicabilidade, que é aquele conhecimento, e tornando uma onda que vai se transformando para outras pessoas. Então, eu peguei um do Programa Gestão Pública e Cidadania, que pegava as experiências cearenses dos agentes comunitários de saúde. Elas já existiam. Então, quando o Fernando fala que é um processo incremental, o Ceará foi modelo na década de 70, e São Paulo também teve experiência no Vale do Ribeira, dos agentes comunitários, que começaram a mostrar que tinha uma outra prática que poderia ser diferenciada daquilo que foi. Então, com o prêmio primeiro do Unicef, lá no Ceará, isso começou a ganhar peso, e com a reforma que a gente tem sanitária na área da saúde, que influenciou a Constituição, essas experiências começaram a aparecer. E que com o prêmio, ela tomou um vulto maior. Então, começou a se discutir primeiro agente comunitário, aí começaram a surgir experiências em municípios dos programas da saúde da família, o PSF, que depois disso, isso vira um programa nacional que o Serra leva do Programa de Saúde da Família. Então, essas pequenas transformações, se elas têm luz sobre elas, muitas vezes isso significa mudanças futuras, né? Ou se a gente pensar, acho que o Fernando falou um pouco do Poupa Tempo, o Poupa Tempo foi premiado também no Gestão Pública e Cidadania.
vamos dizer que o Fernando chamou de reforma, mas ele também produziu inovações em muitos municípios. Um dos que estavam entre agora não lembro de qual premiação do Mário Covas, era um município pequeno, agora nem lembro, você lembra qual que era? Era um município pequeno de São Paulo, do interior de São Paulo, que para aquela realidade, eles fizeram um mini poupa-tempo. Era Monteiro Lobato? Eu nem lembro qual era, mas são pequenos municípios que, com a lógica do poupa-tempo, começam a integrar serviços. Começa a fazer uma transformação que, para aquela realidade, é uma mudança. Era um município assim, que o cara tinha que, para tirar carteira de trabalho, tinha que ir para um outro 5.000 quilômetros, sei lá. Era longe. 5.000 não é, porque o Estado de São Paulo não tem 5.000. Mas era longe, tinha que se deslocar. Para fazer a carteira de trabalho, também tinha que se deslocar. Então, faz um serviço que, às vezes, não é todos os dias, abre à noite, faz uma outra forma. E eu quis trazer um outro, que é uma premiação do MEC, agora setorial, que é do Programa de Alfabetização na Idade Certa, pela experiência do Ceará. Não sei se vocês sabem, eu assim, estou estudando educação, estou apaixonada pelo Ceará, de como as pequenas transformações foram mudando o Ceará. Não sei se vocês sabem, 76 das melhores escolas do IDEB até o primeiro ciclo estão no Ceará. A gente que é um estado rico, maravilhoso, que tem dinheiro, estamos lá embaixo, né? São os melhores indicadores. Eles começaram com uma experiência em Sobral. A questão de um compromisso de todos pela alfabetização. Né? Hoje as melhores escolas estão nesse município e no Ceará. Isso virou um programa estadual, que é o PAIC, né, que é o Programa da Alfabetização na Idade Certa, e isso virou depois um compromisso do PNAEC, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, PNAEC. Então, que a gente acaba fazendo algumas transformações. O que foi que aconteceu nesse município? Foi, um prefeito que investiu em escola, tarará, percebeu que depois de todos os investimentos lindos e maravilhosos na escola que ele tinha gasto no município que é pobre, o Ceará é um estado relativamente pobre, que os resultados, acho que era, agora não lembro a quantidade, sei lá, 50% das crianças não sabiam ler com 8 anos. Ele falou, tem algum problema que a gente tem nessa questão. E criou uma metodologia de trabalho incentivado, que era assim, nós precisamos trabalhar com o professor, nós temos que trabalhar resultado, a gente tem. Então, ele criou uma metodologia primeiro no município de Sobral, ele virou governador. Ele levou para o governo uma discussão de resultados. Então, o que é? Uma parte do ICMS é distribuído para os municípios. Né, o ICMS, eu não sei se todo mundo sabe, é um repasse que também tem uma parte que vai para os municípios. É a partir de resultados na área de saúde, educação, depois agora também está na área de meio ambiente. Então, se eu tenho bons resultados na questão de saúde, eu recebo um plus a mais. Se eu tenho bons resultados na alfabetização da criança, eles têm lá um sistema de avaliação próprio, SARESP, lá. Não, SARESP é do estado de São Paulo, é? Hã? SARESP? É um sistema próprio deles lá de avaliação. Também o município recebe. Aí eles perceberam que precisava valorizar não só esse desempenho geral, mas a questão da escola. Então, o que eles criaram também no Ceará? Um prêmio professor nota 10. Aquelas escolas que têm os melhores resultados, elas ganham um prêmio. Mas o prêmio não é assim, eu dou o prêmio e pronto, ela resolveu. Não, ela tem que ajudar a melhorar aquela que teve o pior desempenho. Começa a ter uma discussão nas premiações de você ter resultados compartilhados e um compromisso coletivo com a comunidade, né? Então, ele vai mudando um pouco nessas linhas. E a gente tem vários setoriais. A gente tem no MDS, tem na Justiça, tem inúmeros que eu não vou tratar aqui porque a gente não tem tempo. Mas o que é importante nesses prêmios, o Fernando colocou um pouco dos critérios, né? Eles olham resultados, olham a participação, olham impacto, olham várias questões. Mas tem vários que olham a questão da relação
com a sociedade civil quando muda essa forma. Então, eu peguei um paradigmático que todo mundo já estudou na vida, né, que é o orçamento participativo. Né, todo mundo fala de Porto Alegre, quem estuda administração pública já discutiu Porto Alegre e a inovação do orçamento. Mas vocês sabiam que não é de Porto Alegre que vem essa discussão do orçamento participativo? Todo mundo fala que o OP é antes e depois do PT, né? Mas ele vem anterior. Da onde que vem? Vocês sabem? Que começa o debate dessa discussão? Começou em Piracicaba, na década de 70. Então, a gente tinha prefeitos na década de 70, que eram chamados prefeitos progressistas, que começavam a discutir uma mudança de paradigma, que isso influenciou a Constituição. Na década de 80, no estado de São Paulo, tinham 33 prefeitos, que eram chamados dos prefeitos progressistas no governo Montoro. Esses prefeitos todos discutiam o orçamento com a sua população. E isso influenciou, hoje tem uma pessoa que está estudando isso, a influência dos prefeitos progressistas no modelo do orçamento participativo. Mas é para a gente ver que as ideias vão sendo incrementadas, que começou em municípios. Bauru, Penápolis, como é que chama aquele outro lá? Angatuba, e vários outros pequenos municípios de prefeitos progressistas que diziam: a gente tem que mudar a lógica da discussão do orçamento com o nosso cidadão. E daqui eu trouxe um exemplo que também ganhou um prêmio agora, que é o orçamento participativo digital de Belo Horizonte. Tem outros fazendo, tá? Mas Belo Horizonte recebeu um prêmio em função de incluir a questão digital, que eu achei o máximo. Você não precisa ir na reunião e você vai lá e vota no seu celular, no seu computador, né? O plano de metas de São Paulo podia se inspirar nisso. Eu vi uma foto do plano de metas, que a reunião foi às 8h da manhã, lá no fim do mundo. Tinham 3 gatos pingados. Se a gente olhar, né? Eu vou falar para você. Falando. Para 3 pessoas falando. Eu vi a foto, porque eu queria ir, e eu falei: eu moro longe, moro em Carapicuíba, mas eu queria ir só para acompanhar. 3 gatos pingados às 8h da manhã de domingo, ninguém vai. Mas eu queria, sim, discutir o que é a prioridade para o município de São Paulo. Entendeu? Diga. 10, tá. Então, vamos lá. E aí, eu acho que a gente pode fazer pequenas coisas usando tecnologia que fazem a diferença para isso. Por exemplo, eu uso muito a Lei de Acesso à Informação, tanto é que meus alunos aprenderam a usar. Eu recebi, aqui tem o nome, vocês não vão ler porque está longe, difícil, Maria do Carmo, uma inovação de São Paulo, foi implantar a Controladoria Geral dos Municípios, certo? CGM. Ela baseia-se numa experiência que é a CGU em Brasília. A gente tinha o Mário, né? Também, essas pessoas também são replicadoras da forma de atuar depois. O Mário é um funcionário da CGU, veio para São Paulo, introduziu a CGM, agora está lá em Minas, e formou uma equipe aqui. O que a CGM fez? Uma coisa simples, é um grupo pequeno, fez uma coisa bacana. Todo mundo que fez algum pedido de lei de acesso à informação recebeu um e-mail dizendo: olha, como funciona a lei de acesso à informação? E dá um instrumental para quem não é. O meu filho, que é aluno, que tinha pedido uma informação, quando ele recebeu, porque eu tinha explicado para ele como funcionava, ele virou e falou assim: mãe, olha o que eu recebi, que fácil, olha, como todo mundo tinha que saber essas coisas. Então, um grupo pequeno faz uma coisa da informação e circulando de outra forma. O que esse grupo está fazendo também? Quem dá informação pela Lei de Acesso à Informação? É o cara que está lá na ponta,
que vai dizer, porque você vai perguntar, quantos atendimentos tiveram no posto de saúde de Itaquera? Quem vai dar essa informação é o cara que está lá na ponta, muitas vezes. Eles estão trabalhando, formando essas pessoas para saber o que é lei de acesso à informação. Então, são pequenas coisas que essas pessoas, eles ganharam vários prêmios do CONIP e assim por diante também, mas a gente vai vendo que o prêmio vai juntando com outras pequenas inovações que geram normalmente, depois de um tempo, um prêmio. Eu trouxe um também que é de elaboração de projeto. Vocês vão falar. Quem fez aqui, né? O Fernando falou que tem vários de vocês que fizeram os PILEST, né? Todo mundo sai da faculdade sabendo elaboração de projeto. Não é assim. E nós não estamos falando de qualquer município, estou falando de Capivari. Não é assim no restante do planeta. E não é assim no restante das áreas ou setores da prefeitura como um todo. As pessoas não sabem elaborar projeto. Eles criaram um grupo, são duas pessoas, que o secretário falou. Uma acho que fez os PILEST, eu acho, né? Aquela menina, não sei. Ela fez alguma coisa de administração pública. Começou a ensinar as pessoas a elaborar projeto. Então, fez grupos, fez seminário, resolveu chamar as entidades, porque ela recebia projeto horrível da entidade. A gente tem que fazer parceria, agora vamos ter que fazer todo pela marco regulatório do terceiro setor, nós vamos ter que mudar toda a forma de relação do poder público com a sociedade, não é mais aqueles convênios que era facinho, né? Agora a gente vai ter que fazer chamamento público. Ela percebeu que as entidades não sabiam fazer projetos. E ela sofria com esse processo de relacionamento, porque ela quer que pagar para ela fazer um bom serviço e quer o resultado. Agora, ela não sabe nem colocar meta, nada disso. Ela falava, trabalhou toda uma forma simples de como elaborar projeto. Criou uma sistemática de elaboração de projetos. De uma forma que todo mundo entendesse isso. Trabalhou em cada secretaria que tivesse um articulador que trabalhasse com ela, porque ela acompanhava projetos do prefeito e tudo mais. Eles assim ampliaram um monte o recurso recebido. Tem milhões de resultados super positivos. Tanto é que viraram uma secretaria hoje de projetos. E mais do que uma secretaria, hoje todos os dados de convênios, projetos e tudo mais estão disponibilizados na internet para qualquer pessoa ter acesso a essa questão. E aí eu peguei alguns outros, né, que a própria equipe de Guarulhos, por exemplo, fez um sistema de informática para trabalhar, porque eles trabalhavam com Linux, trabalhar dentro da própria prefeitura para sair dos sistemas pagos e tudo mais. Um grupo de autistas encontrou alguém que trabalhava lá e falou, a gente não poderia, porque é muito simples trabalhar, hoje é uma referência para autistas trabalharem assim, como é que põe a roupa, porque eles trabalhavam algumas coisas de um jeito muito simples e acabaram incrementando para outras questões também. Ou, por exemplo, que é um outro que ganhou o prêmio, o de Franca ganhou e Botucatu também, Casa dos Conselhos. Parece uma coisa assim, um espaço, se a gente olhar, um espaço similar a esse, onde busca a integração das áreas, que hoje, se a gente for pensar, o Fernando falou um pouquinho, o grande dificultor que a gente tem, né, de implementação é muitas vezes trabalhar de forma intersetorial. A gente trabalha com as nossas caixinhas. E quase todos esses prêmios, se vocês forem analisar, eles têm parcerias ou com a sociedade civil ou com outra área intergovernamental dentro da própria prefeitura, né? São espaços que às vezes eu junto, como esse, todo mundo compartilha o mesmo espaço, a mesma secretária. Além de racionalizar os recursos, ele permite uma integração, não é garantia, né? Mas permite uma integração que a gente tem também. Tem vários outros prêmios, né? Eu trouxe um do MDS, eu chamei de que também é uma outra forma de olhar. É a gente trazer para a administração pública aqueles que eram normalmente excluídos muitas vezes, né?
Então, por exemplo, esse é um prêmio do MDS que Fortaleza foi um dos primeiros municípios nos programas de formação de mão de obra, trabalhou a questão de formar mulheres para a construção civil. E hoje se tem vários estudos que estão vendo que as mulheres são as melhores azulejistas, né? Que chama quando põe azulejo? Azulejistas e tudo mais. É você mudar a lógica. É um grupo de mulheres que começou a trabalhar com mulheres do Bolsa Família e disse, isso tem potencial. E ninguém tinha pensado isso, gente. A gente pensa tanto na inclusão, né? Fala assim, um monte do Bolsa Família que precisa dar porta de saídas ou inclusão produtiva e tudo mais. Foi um dos grandes projetos que a gente teve nisso. Ou mesmo, eu tem um prêmio do governo do estado, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, de inclusão. Né? Eu peguei o do turismo, Socorro Acessível. Eles começaram com uma lógica de trabalhar o município de forma acessível. Então, era discutir por rampa, Socorro é uma cidade turística, por rampa, por não sei o quê, transformar a cidade, o farol XYZ lá, vocês que são da mobilidade, né? O farol que tem o sonoro, não sei o que lá, fizeram uma transformação. O que eles perceberam? Que essa transformação era pouco para uma cidade turística. Então, junto com o Conselho de Turismo, eles começaram a trabalhar uma nova prática que o turismo de Socorro hoje é visto como um turismo acessível. Descobriram uma pessoa que era um esportista que ficou tetraplégico, que tinha vontade de fazer esportes radicais. Hoje, Socorro é uma referência em esportes radicais para pessoa com deficiência, por trabalhar essas pequenas questões. O turismo de lá, que começou a fazer as casas, os apartamentos com espaço para cegos que tinham o cão-guia e tudo mais, hoje é referência para quem quer levar cachorro. Que são efeitos que vão tendo que a gente muitas vezes não espera, mas tem várias experiências sobre acessibilidade. Ou então, tem alguns, eu adoro esse daí é o município do meu coração, Tarumã, que é um município muito pequenininho, perto de Assis, né? Tem acho que 13 mil habitantes, mas trabalhou a questão, ganhou o prêmio de melhoria de gestão. Né? Melhoria de gestão, a gente normalmente pensa em São Paulo, Rio. Não. Eles começaram com coisas pequenas, vem da qualidade. É um grupo que trabalhava a qualidade. Tanto é que tem, em cada... Daqui é foto minha, por isso que está ruim. Os compromissos do 5S. Eles têm uma certificação que eles passam periodicamente em todas as unidades que têm metas de atendimento da qualidade. Continua aquela discussão de qualidade, mas foram incorporando outras questões. Então, desde redução de copo descartável, eles criam metas que vão acompanhando o resultado. Hoje é um município que paga. Hoje a grande discussão que a gente tem é de pagar a produtividade para o servidor. Eles têm metas, acompanham as metas e tem um plus, vamos dizer assim, um prêmio de produtividade para os servidores que atingem as metas, né? Para a gente ver. Outros prêmios que eu trouxe é do Prefeito Empreendedor, né? Que é um outro que é do Prêmio Sebrae. Eu trouxe uma experiência que eu acho muito interessante, que é a gente começar a trabalhar, comprar do pequeno. Timbó é um município em Santa Catarina, pequeno, mas que trabalha essa discussão de como é que a gente resgata o desenvolvimento local que a gente tem. Então, tem todo um trabalho, desde apoio ao pequeno produtor, desde que começou com uma parte da cidade, tinha um problema com vários produtores totalmente ilegais. Então, começou com a discussão de legalização, trabalho de formação de MEIs desses produtores e virou uma campanha que acabou até sendo premiada esse prefeito, de compre do pequeno produtor, gera economia. Com isso, eles aumentaram a arrecadação em X%. Tá? Eu trouxe também, tem várias outras experiências que são de cooperação intergovernamental horizontal, de
consórcios intermunicipais, redes e tudo mais. Eu trouxe do programa da Rede Pintadas, na Bahia, que é um outro que ganhou um prêmio na GV e ganhou um prêmio internacional como um dos melhores de articulação do semiárido e geração de emprego. Começou com um padre discutindo a questão do desenvolvimento e da compra daquela região. Como é que conseguia gerar renda no sertão? Né? Então tinha a campanha das cisternas, foi se juntando a outros programas que teve uma prefeita, né, que depois foi 2 mandatos, que virou o programa da Rede Pintadas. Hoje eles exportam para a Arábia Saudita, para todo o Oriente, vários locais, o carneiro, os doces de leite de cabra, de frutos do Nordeste, assim por diante. Trouxe também, tem algumas inovações que vêm tecnológicas. Tá, tudo bem. Trouxe, por exemplo, o Mobilab, que a gente está aqui. Né? Também eu trouxe de inovação, né, do setor público, que também trabalha a questão de startup, pela ENAP, que ganhou o prêmio, mas trouxe também, porque eu acho que a gente tem que olhar o que a gente tem aqui. Se a gente pensar, o Mobilab também é uma inovação, ganhou vários prêmios o ano passado, não sei se esse ano ganhou ou não. Ganhou? Hã? Ah, não participou ainda, tá. Mas se a gente pensar, traz não só o apoio de trazer a discussão de trabalho, de trazer a mudança de espaço físico. Parece que é uma coisa simples mudar o espaço e ficar assim, não é? Eu trabalhei no CEPAM quando a gente teve o Felipe, que foi presidente lá, e abriu tudo. Foi um horror, porque aí todo mundo não tinha mais a sala, todo mundo não sabia falar baixo, todo mundo, as coisas que não podia falar ali, então tinha que falar em outro local. Isso é uma mudança que parece que é pequena, mas ela é significativa. Ela muda as relações. E eu soube outro dia que essa pequena transformação aqui de espaço, parece que a própria Secretaria do Transporte está mudando, que eu tenho um amigo que falou isso, que estão mudando os espaços, é isso? Juntaram os secretários e começam a abrir. Então, é para a gente ver que pequenas mudanças de um setor pode transformar outros e, como diz o Fernando, virar uma mudança grande para isso. E tem vários outros do meio ambiente. Então, eu trouxe o município Verde Azul de Novo Horizonte, que esse é um programa da Secretaria do Meio Ambiente que dá um prêmio, mas eu trouxe Novo Horizonte porque eles começaram com uma pequena coleta seletiva que foi baseada em umas experiências que tinham no CEPAM de prêmios que o CEPAM fez de coleta seletiva. Então, eles foram para conhecer um pouco essa experiência e não entendiam. Foram eles que bolaram que os municípios, quando faz a coleta seletiva, não entrega o mesmo tipo de saco do que é o saco que a gente põe no lixo para diferenciar o que é a coleta seletiva. É uma pequena mudança. Assim, eu dou esse plástico, eu dou esse balde para o cidadão colocar. É uma senhora que teve essa ideia de mudar e que hoje virou referência como metodologia quando você quer replicar. E acabou indo para a questão do óleo, para a discussão do gás, para a discussão de milhões de outros aspectos, gerou uma revolução da discussão da sustentabilidade no meio ambiente e uma discussão com a escola, e hoje é um dos municípios que está tendo o melhor IDEB, e eles avaliam que essa discussão com o meio ambiente levou uma valorização, porque eles tinham sido valorizados, da própria educação, que é uma área efetiva. Né? Então, e aí, por exemplo, outra mudança que eu ia falar. Não, eu queria colocar, porque eu acho assim, é você começar a colocar na mesa mulheres. Né? Hoje tem um movimento, sobre esse debate, de que não sejam só homens falando para um monte de mulheres
e homens juntos. Então, são pequenas transformações, até da gente ter composições de mesas diferenciadas que acabam transformando as questões, né? Ou mesmo, eu trouxe uma outra que eu acho que é para a gente... Tá. Tá. É que eu queria só falar desse, posso? Porque eu acho que a gente pode usar. É uma experiência do Pátio Digital, aqui da Prefeitura, que ela fez uma coisa que todo mundo acho que pensou na vida e ninguém tinha feito. Era ouvir quem usa o serviço, a avaliação deles. O que eles fizeram? Eles puseram... Ainda é uma forma que a gente ainda exclui muita gente quando só é de forma digital. A gente tem que pensar que nem todo mundo ainda tem acesso digital. A gente está falando aqui com uma, vamos dizer, uma minoria não posso dizer, mas uma maioria privilegiada. Nem sempre a mãe e o pai dessa criança têm o acesso. Mas ele pôs para opinar sobre o uniforme escolar. Tá? É isso, eu tinha trazido depois várias experiências, né? Então, só para finalizar, que era uma mudança, qualquer coisa. Tem várias experiências aqui que a gente trouxe, algumas. Qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? A gente está à disposição. E eu queria depois só dizer que tem várias coisas que começaram na década de 80, eu fui olhar, que eram com essa discussão da Recém, que era uma rede de troca de experiência. Não tinha premiação, mas era troca de experiências na época do Montoro. Então, acho que a gente... Era isso, tá bom? Obrigada. A gente vai... Agora eu vou contar tanto a Carminha quanto o Fernando para vir aqui para frente, e a gente vai ter pelo menos aí, acho que uns 10 minutos para fazer um pouco dessa roda de conversa. Então eu queria saber já se alguém tem alguma pergunta, senão eu já começo aqui com o pessoal. Pois não. Aqui, Fábio. Bom, acho que não é direcionado a ninguém específico, mas queria só saber duas coisas. Uma que... desculpa, Fábio aqui da Smith, da Coordenadoria de Inovação. Então, a primeira pergunta é como que esses prêmios, reconhecimentos, têm influenciado não apenas internamente para reconhecimento, ganhar legitimidade, talvez mais chance de continuidade, mas também como eles têm servido para replicar essas experiências inovadoras em outros lugares. E a outra questão, isso eu tenho pouca experiência, esse ano ajudei a inscrever 4 projetos no Primário Covas, a gente ainda está aguardando aí a saber o que vai acontecer, mas eu senti falta, por exemplo, tem a parte que fala de desafios, mas sempre no sentido de que desafios houve e como você os superou. Mas eu senti um pouco de falta de olhar para a inovação, para prêmios em geral, de olhar o que deu errado, por que deu errado, como você faria diferente. Eu acho que como para replicar é preciso entender não apenas o que deu certo, mas também o que deu errado. É isso. Legal. Talvez a gente podia acolher mais uma, 2 perguntas, e daí a gente já faz uma rodada geral aqui. E enquanto o pessoal está passando o microfone, eu vou só comentar, muito legal, sua observação, enfim, da preocupação de mínimo de diversidade nas mesas. Foi cobrança da nossa secretária adjunta. A primeira foi apenas de homens, o primeiro diálogo Smith tinha apenas homens no painel, aí a Mariana cobrou e agora a gente está com esse olhar específico. Oi, bom dia. Meu nome é Felipe, também da Coordenadoria de Inovação. A minha questão é relacionada à questão da sistematização do processo inovativo dentro do órgão público, porque aparentemente, às vezes, me soa, posso estar equivocado, que às vezes surgem algumas questões pontuais, são inovadoras, disruptivas eventualmente, e acabam sendo absorvidas e viram perenes. Mas como é que você consegue construir competências organizacionais para que esse processo seja sistêmico? E não uma coisa pontual de um grupo isolado que acaba trazendo inovações. Então, eu queria saber como vocês veem que é possível essa construção de competências sistemáticas do processo inovativo dentro do setor público.
E acho que eu vou fazer uma pergunta curtinha para o Fernando. Quando você apresentou, muito interessante aquele modelo de de entender a inovação, eu queria entender onde que entraria a questão de inovações jurídicas. Eu vi lá até que tinha uma inovação normativas, mas às vezes eu entendi que isso seria, sei lá, uma nova lei, coisa assim, mas às vezes a gente está se defrontando com um desafio grande agora por exemplo, na expansão do Wi-Fi de São Paulo, que é uma responsabilidade da nossa secretaria, e aí um dos grandes questões é a questão jurídica. Não necessariamente a gente vai conseguir passar uma nova lei, coisa assim, mas será que dá para a gente interpretar as leis existentes, os processos licitatórios de uma forma inovadora e tal? Talvez uma coisa a considerar aí no modelo, tá bom? Mais uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta na linha do tipo de raciocínio que eu vejo muito o Peter Spink fazer. Ouvia-se muito falar em modernização, agora fala-se muito em inovação, né? E quando a gente fala de inovação incremental, me lembrou muito a discussão sobre modernização. Modernização é uma palavra que caiu em desuso, agora a gente está falando de inovação, ou são coisas distintas? Quer dizer, onde que o conceito de modernização entra nisso? Acho que temos bastante aí para já colher a primeira rodada. Quer começar, Fernando? Posso começar. Então vamos lá. Eu lembro das três últimas. A primeira foi o Fábio, não é? Vamos lá, Fábio. Até pelo tempo, não sei se... Tá, mas vou tentar fazer rapidamente. A tua primeira... Só repete, a questão do prêmio, como que ele dissemina, né? Eu acho que isso é uma coisa a ser estudada. Certamente técnicos que estão na ponta, que conhecem as áreas setoriais, né, tem isso, só que a gente não tem isso ainda sistematizado para divulgar. Por exemplo, a Carminha estava falando, olha como a reforma do Poupa Tempo tem a forma em que o modelo vai sendo apropriado hoje nos pequenos municípios. Certamente, se a gente fizer um levantamento para São Paulo, muitos municípios avançaram em praças de atendimento a partir do modelo Poupa Tempo, mas a gente não tem isso ainda sistematizado e, sobretudo, com gente lá na ponta, em cada um, e observar, mas o que tem aqui, o que tem acolá. Eu acho que isso é um trabalho a ser realizado, é entender, de fato, o processo de disseminação, né? Tem alguns grupos, alguns observatórios que fazem isso. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante que eu queria ressaltar, é como nesses prêmios, na fase final, né, você fica numa dificuldade muito grande, né, porque tem a ver também o que escolher para o que disseminar. Então você está lá num júri, e agora? Você tem 4 trabalhos sensacionais de áreas completamente diferentes, e você faz o quê? Você premia quem? Né? E muito das últimas premiações, pelo menos que eu participei, os últimos 2, 3 certames, tinha muito a ver com as questões de inclusão, como a Carminha colocou. De como que áreas que têm invisibilidade institucional, a gente aproveita o prêmio para dar visibilidade institucional para elas, entendeu? Você pegar o prêmio Mário Covas nas últimas 2 edições, o ganhador de políticas públicas, a gente foi muito nessa linha, só para dizer, né? Porque a partir daquele momento que você escolhe, você dá reconhecimento e aquilo tem desdobramento na disseminação, né? A pergunta do Felipe, né? É muito interessante, Felipe. Eu acho, de fato, assim, eu vou pegar e responder a partir do que eu estou vendo na ENAP. A ENAP parou para pensar isso há 2 anos atrás. A gente tem esse prêmio, mas e agora? Ele reflete, de fato, experiências difusas, mas como as organizações estão construindo, de fato, competências para a inovação. Então, como que ela foi buscar uma relação com a OCDE, junto com o IPEA, montaram lá um laboratório de inovação e agora estão tentando fazer essa discussão junto com as organizações do setor público e dando apoio. Então, tentando institucionalizar uma prática, e eu acho que tem vários modelos, eu não sou a pessoa mais competente para dizer qual é o melhor modelo, mais centralizado, descentralizado, mais formal, informal, mas eu acho que é um passo que tem que ser dado, né? Com relação à pergunta do Fernando, muito interessante, acho que entra, Fernando. Eu acho que, inclusive, uma inovação é como que você monta hoje mesas de mediação no setor público para dar conta dessas diversas racionalidades. Se a gente não calibrar a discussão com o jurídico e a partir de grandes mesas de moderação e mediação, a gente não avança. Como que a gente avança? Eu acho que essa é uma inovação.
uma proposta de um político, de um secretário que encampe junto com pessoas da área jurídica mais progressista, como que a gente avança para essas mediações, para ter essas novas interpretações, né? Não adianta só dentro da secretaria. Você vai bater e vai voltar, né? Então, como que você faz essa intersetorialidade ex antes, fazendo a mediação da pactuação? Eu passei por uma experiência dessa, posso falar, da ausência disso. Como que nós quisemos inovar num concurso público no governo federal em 2013, foi o GPP-GG, colocando experiência profissional como terceira fase. Foi um passo maior que a perna. E aí a gente errou. Hoje dá para falar. Quando a gente errou, CGE, porque eu já estava na outra fase, que era operacionalizar isso dentro da ESAF com um grupo de pessoas. O jurídico veio e falou, olha, tem uma insegurança jurídica aqui, abriu o flanco, o concurso foi cancelado no meio. Pau! Com 6 mil pessoas esperando para fazer aquela terceira fase. O que faltou? A mediação, porque o passo era bem maior que a perna. Né? Então, acho que abriu essa discussão. Por isso que eu estou trazendo o exemplo do RH, que é onde eu trabalho mais, mas isso tem experiências para outras áreas. Né? E a de modernização, né? Também recordo dessas discussões na aula do professor Peter, inclusive aquele texto dele, né, de 70 anos de reforma, no livro dele com o Bresser, eu acho que traz essa discussão. O Peter tem essa visão mais crítica à questão da modernização. Né? Ele olha mesmo para a inovação como uma solução espontânea e difusa. Né? E o processo de modernização, nesse sentido, estaria muito mais relacionado ao processo de reforma, que ele faz uma crítica muito forte. E a principal crítica dele, eu acho, é quando estava discutindo essas reformas descontextualizadas do ponto de vista do contexto territorial. Ou aquilo, numa questão mais teórica, Guerreiro Ramos chamava de não fez a redução sociológica do fenômeno para compreender aquilo naquele território. Né? Mas para responder a sua questão de forma mais prática, o que eu acho que acabou acontecendo do ponto de vista discursivo, né, é uma questão de linguagem. A palavra modernização bateu, saiu então, cansou, ela entra em desuso, a palavra inovação entra fortemente. Assim como a palavra desburocratização caiu em desuso, e as pessoas vão para outras coisas. Né? Então as pessoas vão trocando, né, vão colocando um termo, ou mesmo às vezes um neologismo, mas que tem múltiplos significados. Né? Vamos lá, 3 minutinhos para as contribuições da Carminha e a gente encerra. Tá. Do Fábio, eu acho assim, já tem alguns estudos, a Marta Fará, a Natasha Sugiyama e outras pessoas estão estudando um pouco a disseminação do município ou do estado replicado numa outra esfera de governo para cima. Né? Então a gente tem, de baixo para cima, tem vários estudos feitos nisso. Acho que a primeira que foi a Verônica Paulix, que estudou um pouco sobre isso. Mas quando você tem horizontal, vamos dizer assim, de um município ou, por exemplo, do estado para vários municípios, eu não conheço nenhum estudo, mas uma das questões que estão como critérios de avaliação dos prêmios é a gente pensar a possibilidade de replicar. Por que é que experiências hipercaras, normalmente, nesses prêmios de inovação municipal não passam? Porque dificilmente um município lá na ponta consegue pensar essas questões. Então, mesmo que seja a ideia bárbara, ela não passa um pouco pelo comitê, normalmente, com essa questão. Né? Agora, a questão do Felipe, da sistematização e construção de competência, eu acho que depende um pouco, Felipe, da gente... a gente está discutindo inovação e, normalmente, todo mundo, se você falar no setor empresarial, todo mundo fala que gestão de pessoas é estratégicas e tudo mais. Na gestão pública, isso não é. E acho que a gente tem que começar a virar estratégico. Né? Tem um estudo que a gente fez com o IPE há um tempo atrás, que mostra, principalmente nos municípios, é uma das áreas menos reconhecidas. Então, eu acho que se a gente quer trabalhar essas competências, eu acho que a gente tem que trazer
uma reformulação na área de gestão de pessoas. Não tem como a gente avançar se não for trabalhar essas questões. A gente tem bons concursos, né, para a gente estar trazendo um pessoal, vamos dizer, mais qualificado para entrar. Acabou de ter aqui na Prefeitura de São Paulo, estão chamando, tem no governo federal. E você vê que essa experiência desses gestores, eles reformulam, porque cria uma rede, né? Eu estou estudando o Brasil Carinhoso, tem uma rede entre eles que facilita a comunicação, é super bom, mas isso não necessariamente ela tem uma rede que chega na ponta. Ela, às vezes, fica num patamar em cima. Então, acho que a gente tem que começar a pensar em trabalhar a gestão de pessoas. Na inovação jurídica, eu acho que por isso que eu estou encantado com o Ceará, porque eles fazem essa negociação antes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, ata de registro de preço, quando para compra de... É uma inovação na área jurídica, se a gente pensar, o governo federal fez e tudo mais. São Paulo, um monte de municípios teve problema, tanto na construção do Pró-Infância, para usar, ou para compra de equipamento para colocar na escola, e São Paulo também teve, porque primeiro o Tribunal de Contas do Estado era contra, depois eles mudaram a posição, dizendo, não, isso é um recurso federal, a gente não tem que acompanhar. Mas é o quanto a gente não discute antes, seja com o nosso jurídico, seja com os órgãos de controle, a CGM, Tribunal de Contas, CGU, Tribunal de Contas da União, assim por diante. Então, acho que a gente tem que começar a pensar de outra forma. Um monte de municípios no Brasil não conseguem comprar 30% da agricultura familiar. São Paulo conseguiu, uma inovação que São Paulo fez foi conseguir comprar da agricultura familiar para alimentação. Não, mas conseguiu um ano. Na época do Haddad conseguiu... Mas tem município... Mas para São Paulo, gente, a quantidade de 30%, né, é muito. Eu trabalhar com outro tipo de compra. Um monte de municípios que eu conversei agora na minha tese, eles não compram da agricultura familiar porque o jurídico da prefeitura é contrário. E depois que deu o rolo das cooperativas, aí foi mais problemático ainda, né? Porque se São Paulo teve, Osasco, vou comprar, não, o jurídico para dizer não. É mais fácil. Então, eu acho que a gente tem que trazer alguns juristas que sejam inovadores nessa área. Não, para pensar... Não, mas a gente tem que pensar. Mas a gente teve... eu vou... Então, vocês estão fazendo isso. Por isso que eu estou te falando. Não, mas, gente, é uma inovação quando eu vou chamar as empresas para pensar e criar startup de uma outra forma. É uma inovação jurídica, né? Mas como é que a gente chama gente que é juristas mais, vamos dizer, progressistas, vamos chamar assim, ou inovadores, talvez, os termos lá, mas para a gente trabalhar com esse conceito. Na época do governo Montoro, eu vou falar, era proibido fazer parcerias entre municípios. Se criou uma outra forma a partir de uma experiência espanhola, que são os consórcios, que hoje tem no Brasil inteiro. Não tinha isso. Né, existiam os pactos. Então, chamou Eli Lopes Meirelles, chamou como é que chama lá? Faleceu também lá. Chamou um grupo de juristas para pensar alternativas jurídicas. É que a gente fica, quem está na gestão, normalmente não conversa com o jurídico e não conversa muito com gestão de pessoas. Essa intersetorialidade, acho que é o desafio se a gente quiser avançar. Muito obrigado. Eu queria agradecer e já falar que acho que o nosso chefe de gabinete pediu aquele quadro seu do homem soterrado pela papelada, que ele vai enquadrar e colocar na sala dele, tá bom? A apresentação vai estar disponível para todos também, gente. Muito obrigado novamente a todos os participantes, todo mundo conseguiu ficar aqui até o final, e muito obrigado. Depois a gente divulga novas edições aí do Diálogos Smith. Muito obrigado, Fernando e Carminha.